Oi, gente, tudo bem? Sempre é complexo quando nós tocamos em assunto de família. Eu hoje quero falar, aliás, eu quero usar um texto bíblico para poder falar sobre a mãe verdadeira. E sempre que a gente vai falar sobre família, tem muita coisa que a gente pode falar acerca de família. Hoje eu quero mais me deter sobre a mãe verdadeira. E para isso eu me baseei em um texto bíblico que é 1 Reis, capítulo 3, do 16 ao 28, quando duas mulheres prostitutas moravam juntas e tiveram filho. Uma, o seu parto foi primeiro, E em seguida, a outra, em outro dia, segundo a palavra, a outra teve também um filho. E ambas tinham um filho. Numa noite, morreu o filho de uma das duas. Só que a que estava com o filho morto, pegou o filho morto e foi lá, viu que a outra estava dormindo e o seu filho estava vivo. Ela pegou o filho vivo da outra e colocou o filho morto do lado. E chegou no outro dia, ela foi amamentar o filho e viu que o filho estava morto, mas ela conhecia o seu filho, ela sabia que aquele não era o seu filho. No caso, a outra tinha roubado o seu filho. E daí a história continua. Elas levaram o filho que estava vivo até Salomão, reclamou com Salomão que o filho era dela, que a outra tinha roubado o filho durante a noite, tinha colocado o morto perto dela e tinha apanhado o filho dela. E naquela luta ali, naquela dificuldade, as duas reclamando a maternidade, Salomão mandou que pegasse a espada. E aí então Salomão falou: olha, eu vou dividir com a espada o menino no meio e vou dar uma parte para cada uma de vocês. Aí a verdadeira mãe falou que não, retrucou a verdadeira mãe: não faça isso com o meu filho, deixe o meu filho vivo e que entregue então a ela o meu filho. E Salomão viu que a verdadeira mãe era a que queria o filho vivo. Então ele pegou e mandou entregar a verdadeira mãe. Nós sabemos que nessa história, que é uma história praticamente judicial, a mentirosa, ela é o reflexo de muitas mães, que nós temos conhecimento de muitas mães que roubam filho de outras mães. Quantos casos nós sabemos de mães que na maternidade elas pegam o filho de outra, ou o próprio hospital troca os filhos das mães, Tem casos aí que está se arrastando até hoje por conta disso daí. E às vezes a criança já pegou até uma certa, um sentimento afetivo à mãe que pegou o filho errado no caso. Mas imagina só comigo, a história não continua. E no caso bíblico, as duas mulheres eram prostitutas que vivia em pecado, não era e nem é aceita pela sociedade. Mas Salomão entregou
a mãe verdadeira, a mãe que queria o filho vivo. Eu imagino, apesar da Bíblia não tocar nesse assunto, mas eu imagino que essa mãe, que era a mãe verdadeira, tinha total possibilidade de ser mãe. Ela tinha condição de dar o afeto que esta criança, que este menino merecia. Porém, a mãe falsa, a mãe mentirosa, é a mãe que já começou algo na vida mentindo. Não teria, para mim, não ia ter jamais um princípio, um limite para a vida deste menino. A Bíblia não conta. Eu estou pegando esta palavra para dizer o quanto tem mães que elas não eram para ser mães. Elas são mulheres que dão à luz, mas elas não têm princípio básico para passar para o seu filho. Existe a mulher que ela por si só, ela não quer ter filhos. Respeito e até acho que nenhuma igreja, nenhuma religião tem que entrar nesse contexto pessoal da vida desta mãe, desta mulher que ela não quer ser mãe. Porém, a que quer ser mãe, ela tem que ter habilidades de mãe para criar o seu filho. Senão, acarreta os problemas que nós temos visto na sociedade. Famílias destruídas, lares destruídos, mães que não são preparadas, sabe? Desde antes da criança entrar no seu ventre, ela não é uma mulher preparada para os problemas que pode vir junto com essa criança também, junto com esta menina ou com este menino. Qual será o proceder desta mãe diante dos quadros que esse mundo maligno que nós vivemos? Qual será o proceder desta mãe? Será o proceder de um princípio já errado, como uma mãe que furtou o filho? Ela não tem princípio. Ela já começou tudo errado. Ela não vai poder, quando esta criança tiver com uma idade de 5, de 6 aninhos, de 7 aninhos, de 10, de 12, de 15, não é uma mãe que vai poder sentar com o filho e conversar com o filho, apesar de ter sido ela que colocou esta criança no mundo. Os filhos são herança dos pais. Porém, os pais têm que saber como educar e como tratar os seus filhos. Eu sempre penso no meu coração, eu tenho uma configuração de que eu não vejo que todas as mulheres podem ser mãe. Elas podem colocar filhos no mundo, mas ser mãe, não. Porém, conheço muitas mulheres que teve o filho, o esposo não foi presente, e ela é mãe de muitos filhos, e ela às vezes não pode nem passar o princípio devido para essas crianças. Aliás, o mundo todo está cheio de mulheres que tiveram um marido ou um homem só para ter o filho só. Mas depois, esse marido, esse esposo, esse homem sumiu no mundo.
e ali ela é obrigada a criar o seu filho só. Inclusive, eu tiro meu chapéu para mulheres lutadoras, mulheres que sabem dar um bom princípio aos seus filhos, mesmo ela sendo só, mesmo ela não tendo marido. Nós conhecemos muito caso que o pai não é presente e a mãe dá sim uma formação boa ao seu filho ou à sua filha. E eu estou gravando esse vídeo para dizer o quanto é importante a família. A família é algo totalmente importante. Não tem como esta terra ser povoada sem famílias abençoadas, famílias abençoadoras. E eu tenho visto muitas sequelas em crianças e em adultos também. Existem meninas, rapazes, homens, senhores, senhoras que terão de fazer terapia até a morte, porque são pessoas que não tiveram um bom condicionamento familiar. Aí você pode me perguntar, e quando se tem um bom condicionamento familiar e isso acontece? Você, mãe, tem que ser mãe de verdade nesta hora. Você tem que se sentar com o seu filho, com a sua filha. Viver a vida da sua filha e do seu filho você não vai poder. Mas você passar princípios e diretrizes corretas à luz da palavra de Deus, você pode fazer. Ensinar bons princípios à vida dos seus filhos. E uma certa dificuldade que eu vejo em meio a tantas famílias e em tantas as gerações que já se passaram e estão chegando, é a dificuldade da moralidade e da criação. A criação, podemos dizer que o sistema governamental até dá uma ajudinha mínima, mas dá. Mas eu digo a questão moral, o princípio moral, caráter, isso aí tem faltado muito, porque os pais, a mãe, que era para ser exemplo na vida da filha e do filho, às vezes não são também. Quero dizer que só a mãe ser exemplo basta, porque às vezes a menina ou o rapaz, depois de jovenzinha ou adolescente, agora nós vemos meninas adolescentes tomando um rumo totalmente diferente na vida. Filhos que a mãe se deu por inteiro, a mãe se entregou por inteiro, por ele, por ela, mas eles tomam caminhos diferentes. Eles começam a viver princípios irregulares, princípios que não são princípios de Deus, princípios que são diretrizes para uma vida saudável. Porque eu sempre vejo que uma família é algo que é para ser saudável, porque esse mundo só vai ser totalmente abençoado quando nós tivermos mães que tenham a alma sadia para ter filhos. Porque, como eu falei já nesse comentário, eu penso muito da ideia de que tem mãe que ela não foi preparada, ela não nasceu para ser mãe. Como também isso acontece com homens que querem ser pais, mas eles não são preparados para ser pais. Daí
começa a se criar famílias com várias diversidades na face da terra. Pode ver comigo que muitas agravantes que acontecem no meio de homens e de mulheres é porque foi algo que lá atrás já começou não muito certo, que começou errado. Então, não existe, assim, uma maneira, não existe uma cartilha para ensinar a mãe ser mãe. Mas existe, já desde o princípio, como eu falei, na palavra de Deus, quando a mãe ela já usa de suborno, quando ela já tem essa tendência irregular, tendência ao erro, como foi aquela mulher que trocou o filho morto pelo filho da outra que estava vivo. Se não tivesse um juiz que vem da parte de Deus para julgar essa causa, como seria que essa mãe errada criaria este filho? Por isso eu falei que, apesar da história não contar, eu tenho certeza que essa mãe verdadeira, ela deu uma boa vida, deu dignidade para o seu filho. E quero fazer um apelo a você que quer ser mãe. Cuide desse seu lado, para você não ter filhos para a calamidade. E você que já é mãe, cuida desse seu lado de falta de carinho, de falta de afeto, de falta de diálogo, de chegar e falar quando o filho e a filha estão errado. E quando está certo também, aplauda sua filha, seu filho. Porque às vezes a criação que nos foi dada era tudo que podia ser dado a nós. Mas nós tivemos um encontro com Deus, tivemos um encontro com um juiz, e esse juiz deu um parecer de como seria a nossa vida. E nós resolvemos a consertar e escolher não fazer a coisa errada. Então você hoje tem condição de buscar o juiz para decidir a sua causa. Se você está vivendo um momento diverso com o seu filho, com a sua filha, busque o verdadeiro juiz. Busque o juiz que pode te ajudar a solucionar esse problema. Jamais você pode ser uma mãe que queira que as coisas funcionem do seu jeito. Porque lembre-se de que você hoje é mãe, mas um dia você foi filha. E tenta não passar para o seu filho ou sua filha aquilo de ruim que você recebeu e você não gostou. Acerta isso aí, lapida isso e tenta dar o melhor para sua filha e para o seu filho. Porque as questões de caráter, de personalidade, conduta, isso é algo que quem tem que formar é a própria criança, mas o princípio é recebido pelo pai e pela mãe. Então a mãe verdadeira, ela tem um certo esmero para fazer tudo o que for de melhor pela sua filha e pelo seu filho. A mãe verdadeira. A mãe falsa não. A mãe falsa prefere que divida o filho no meio. Tipo, em outras palavras, mata esta criança. Se for para ser desse jeito, mata esta criança. Mas a mãe verdadeira não. Ela prefere entregar para outra criar,
mas que deixa este filho vivo. Eu quero deixar essa palavra, que eu entrei muito pouco dentro do assunto, mas eu quero deixar essa palavra para você, mãe, refletir. Será que você tem sido uma boa mãe? Você tem agido direito com o seu filho? Ou você tem ajudado, através das suas atitudes, a matar mais e mais o seu filho? Porque a atitude como de uma prostituta, nós estávamos falando da atitude de uma prostituta. Na Bíblia se configura a atitude de uma mãe prostituta. Não é uma mãe, entre aspas, direita. Então, se você já é uma mãe religiosa, cristã, ou tem qualquer religião, por base, você já tem que saber qual é a doutrina, qual é o princípio básico que você deve passar para os seus filhos. Mas a primeira coisa é você ter amor no seu coração. Se você não tem esse amor de mãe em seu coração, você vai destruir tudo. E vocês sabem a lástima que é. Mães que são mães de bandido, mães que são mães de filhos e filhas que buscaram uma escolha sexual diferente. E essas mães não sabem lidar com estes problemas. Essas coisas têm que ser vistas com carinho. Nós não temos hoje ninguém no mundo apto a trabalhar com essas pessoas, porque entrando dentro de um percentual, quando Jesus curou 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Então, o percentual é quando você trabalha com alguém que tem uma escolha de vida irregular. Se você trabalha com 10, 15, e se 3, 4 se salvar e decidir voltar e buscar o caminho certo, já está bom, porque é um percentual alto. Mas já no tempo de Cristo, Cristo não contou com a transformação de todos aqueles que ele fazia a obra. Então você que é mãe, começa a ver o ponto que você tem errado como mãe e começa a acertar, porque pode ser que o erro está na sua filha e no seu filho, mas você tem produzido mais isso aí na vida dos seus filhos. Chegue até Deus e procure ver se não é você que precisa de um tratamento e que precisa de um cuidado para poder lidar com situações caóticas. Por que só um evangelista tem que chegar e evangelizar e transformar a vida de alguém? Porque uma mãe não pode, através da sua palavra, da sua vida, transformar a vida do seu filho e da sua filha. E você que está pensando em ter seu filho, sua filha, não sei, seja alguém muito centrada, peça a graça de Deus na sua vida e saiba que quando você decide em seu coração ser mãe, pode ser que venha um pacote junto com tudo isso daí. E este filho foi dado a você, mamãe, para você cuidar dele. Você é a administradora, você é a mordoma, você é a responsável por cuidar daquilo que você vai colocar na terra. Você dá o princípio e Deus te abençoa. Sua geração será abençoada no Senhor. Sempre os filhos são uma caixinha de surpresa. Verdade é essa. Nós vamos sempre ter que estar orando pela família, pela mãe, pela mulher. Eu conheci um pastor que ele
desde que quando ele soube que o que estava no ventre da esposa dele era uma menina, ele desde o ventre da menina, ele já começou a orar e pedindo a Deus o que seria esta menina no futuro. Pediu para que Deus abençoasse desde o ventre da mãe dela. E nós vemos muitos casos bíblicos de pais que oferecem filhos e verdadeiramente eu não conheço casos bíblicos que a mãe ofereceu o seu filho ao Senhor e que Deus decepcionou esta mãe. Não conheço caso bíblico. Nós podemos conhecer tudo. Podemos conhecer até algumas coisas que aconteceu na Bíblia irregular, mas nunca vimos uma mãe que chegou diante do Senhor e ofereceu o seu filho ao Senhor, que a coisa deu ruim. Nunca deu ruim. Pense isso e veja que tem 1000 maneiras de você buscar o juiz, que é Deus, de você ser uma mãe sadia, ser uma mãe de afeto, de coração, que vai saber lidar com as situações nos momentos propícios. E se tiver alguma dificuldade, busque a presença de Deus incessantemente. Esvazia de você mesmo, mulher. Esvazia de você mesma e deixa Deus trabalhar na sua vida, porque seu filho e sua filha, vendo como sua mãe é, pode ser que eles sejam mais agradáveis e transforme a vida pela vida da sua mãe. Não está tudo encerrado, não está tudo acabado. Dê amor sempre, sempre. Perdoe sempre. Mãe tem aquele papel de sempre perdoar. Perdoar, perdoar. Quando nós falamos a palavra mãe, é algo muito singelo, é algo muito lindo para poder a gente imaginar que todas as mulheres que são mães, elas educam seu filho da maneira correta. Então, um apelo que eu deixo aqui, nós podemos mudar o mundo. Nós podemos. Você, mulher, você, moça, você, adolescente, pode mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo a partir da sua mente. Você vai transformar o mundo a partir do que está no seu coração. Então, cuidado, presta atenção, veja o que está no seu coração. Eu acho até que deveria ter um preparo total para uma mulher ser mãe. Eu acho que as coisas não poderiam ser de qualquer forma, de qualquer jeito, porque nós temos uma situação desesperadora no mundo de um modo geral, foi justamente por conta disso aí. Começou lá atrás, começou errado lá atrás, mas eu vejo possibilidades dentro disso daí, e é a palavra de Deus. Então você busca a palavra de Deus e começa já a falar com Deus sobre o filho que ainda nem existe na sua vida, mas começa a falar com Deus, que Deus vai te abençoar. E dentro desta palavra, eu quero falar também para a mulher que não pode ter filho, não fique desesperado. Se você adota um filho, você é uma mulher abençoada também. Porque eu conheço muitas mulheres que adotou filhos e são heranças maravilhosas. Esses filhos do coração são heranças maravilhosas para os pais também. Mas, se de tudo você é uma mulher que não quer ter filhos, eu não posso considerar você uma mulher amaldiçoada. Jamais. Eu não estou aqui para amaldiçoar a mulher que não pode ter filhos. Às vezes, tanto
tem aquela que pode e não quer. É um direito que ela tem. Eu acho que isso não pode ter intervenção de ninguém dentro disso daí. Quando uma mulher ela não quer ser mãe, isso é um problema dela. Ela não será amaldiçoada por conta disso. E a estéril, a mulher estéril, ela sofre muito. Vocês já imaginaram como uma mulher que é estéril, ela sofre, tanto psicologicamente, ela já sofre porque ela acha que ela nasceu mulher, ela já nasceu para ser mãe. E quando ela não consegue ter filhos, ela serve de escárnio para este mundo, a sociedade, a vizinhança, às vezes o lugar onde ela frequenta, o ambiente, tem ela como uma árvore seca. Isso aí não existe palavra da parte de Cristo que venha amaldiçoar uma mulher que não pode ser mãe. Então eu quero dizer que tanto faz a que não pode ser mãe como a que não quer ser mãe, elas são abençoadas também. Às vezes você vive no desespero porque você pede a Deus filhos, filhos, filhos e não acontece ter filhos. Mas também você pode ser aquela mulher que você quer ter filhos, não consegue, então você adota filhos. E tem outros meios também para a mãe que quer ser mãe. Tem aí muitas maneiras de como ser mãe, né? Tem a medicina que está bem avançada e pode oferecer isso para quem de verdade quer ser mãe e o seu cônjuge não pode lhe oferecer um filho, tá? Mas para mim, a que é mãe tem que ser mãe verdadeira. Não pode ser uma mãe falsa. Mãe falsa, o que você pode chamar de falso? Tudo aquilo que é ruim para mim é falso. Então, a mãe verdadeira, ela vai querer o melhor e vai fazer o melhor. Até o planejamento dela já é melhor desde antes de ter o seu filho. Quando nós falávamos das prostitutas, é diferente de uma mulher que está vivendo direito, uma mulher correta, uma mulher que é modelo. Então, a mulher que é modelo, ela tem quase a obrigação de ser uma mãe modelo, por ela não ter princípios irregulares na sua vida. Então ela tem quase que a necessidade, digamos assim, de ser uma mãe verdadeira, uma mãe que tem para oferecer. Agora você, mulher, que não tem nada para oferecer, como você vai colocar uma vida no mundo? Uma vida é muita responsabilidade. Um filho é muita responsabilidade em todos os sentidos. Você vai colocar mais uma pessoa na sociedade. E esta pessoa poderá ser o meu médico, o seu médico, o médico de alguém amanhã. Pode ser o engenheiro de alguém, pode ser o arquiteto de alguém, pode ser o líder de alguém. Como esse líder vai ser, se a prole dele, da onde ele saiu, não foi uma coisa abençoada. Não foi uma coisa abençoada. Não foi alguém abençoado. Então, começa agora abençoando aquilo que vai ser a bênção do mundo. Ser mãe de verdade. Que Deus nos abençoe.